Olá, estamos começando mais um Planeta Podcast, que é um oferecimento da iFood. Deve estar aparecendo um QR Code aqui. Você que não tem iFood, aproveita e baixa agora, que tem um cupom do Planeta aí para você, dando desconto de R$ 20 em alguns restaurantes, chamado Planeta 20. Coloca lá esse cupom, baixa o iFood e aproveita que de repente a gente pede alguma coisa aqui, tá certo? Então vamos pro episódio de hoje, que foi esperado aqui com grande ansiedade, principalmente pelo meu amigo Humberto, que é escritor também. Né, Humbertinho? Cara, eu não sou escritor. Você não pode me Você tem comparar livro? com escritor quando tem um escritor de verdade aqui. Nunca comparei. Mas você falou que eu sou escritor. Você tem livro? Eu sou um comediante que escreve uns livros pra vender no final do show. Então é escritor pra mim, cara. Entendeu? É isso. Hoje estamos com o Ricardo Lizes, que é um dos meus ídolos aí. Eu acho que um dos autores nacionais preferidos. Eu acho que, é muito foda o que você tá fazendo. Eu tô até emocionado. Eu acho que a primeira vez que eu tô nervoso pra falar com alguém. Não. E eu acho que o que você faz é muito foda, assim, no sentido de que você consegue transformar o livro, que nem eu gosto do Galera e gosto do Cafieiro também, são meus 3 preferidos com você, mas eu acho que o que você faz, ele só é permitido na literatura, escrita cabeça, sabe? E isso é um bagulho muito foda que você tá fazendo. Inclusive, foi difícil achar esse livro aqui. Esse tá proibido, tem que caçar um pouco, assim. Mas acha. É um crime o que a gente tá fazendo aqui hoje, em ter? Não, então. Eu acho que você não devia dizer onde você comprou, porque pode comprometer a loja e tal, né? Mas realmente o livro tá proibido de circular nesse momento e eu tô condenado a indenizar o ex-deputado Eduardo Cunha. Mas tem um recurso que está para ser julgado. Então, enfim, a condenação pode cair, eu acredito que vai cair a qualquer momento, assim, né? O recurso precisa ainda ser marcado, mas nesse momento é um livro proibido de ser vendido. O ex-deputado federal ganhou um direito de resposta, o que é muito esquisito. Quer dizer, não sei se dá para dizer que é esquisito no Brasil contemporâneo, mas direito de resposta a um romance é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Mas ele ganhou esse direito de resposta, que até a mim, aparentemente, não é direito de resposta que ele não fez, eu pelo menos não vi, e eu tenho que indenizá-lo, né? Mas, enfim, por danos morais, e também eu fui acusado de ter mexido com a psique dele, ter feito ele ficar... Coitado. Exato, ter feito ele ficar deprimido, ter feito mal para a cabeça dele, né? E, enfim, por conta desse trabalho. Mas, como eu disse, ele há um recurso em trânsito agora e eu imagino que eu vá reverter essa situação. Todos nós esperamos que sim, mas antes eu acho bom explicar um pouquinho do porquê de tudo isso e o conceito do livro, que é muito genial também, né? Que eu acho que ele acabou caindo por terra depois que ficaram sabendo quem que estava escrevendo de verdade, né? Exato. Mas você quer explicar? Eu só vou dar a introdução, mas acho que o Ricardo explicando fica melhor, até porque eu não sei todos os pormenores do caso, assim. Mas isso é um bagulho que a gente aqui normalmente entrevista comediantes. E eu falei, cara, esse cara ele não é exatamente comediante, mas o que ele tá fazendo é comédia, cara, na mais pura essência, assim, entendeu? O deputado não achou, mas mas muita gente achou. De fato, tem muita gente que se divertiu bastante, né? Explica pra gente o conceito do livro. Então, quando começou a crise política hard, né, o ex-deputado federal Eduardo Cunha, conhecido de todos, né, começou a dizer que ele ia escrever um livro. Coisa que muitos desses caras fazem, né? De repente eles vão escrever um livro. Temer escreve poeta, né? Tem de tudo ali. Deve ter dramaturgo, enfim, o pessoal se anima. E ele começou a falar isso, que ele ia escrever um livro, e eu fiquei pensando, mas eu podia escrever esse livro dele, né? Eu falei assim, então eu acho que eu vou escrever o livro dele, né? Esse que ele vai escrever. E eu comecei a escrever o livro dele. Como ele ia mais ou menos contando no jornal e no Twitter, sobretudo, o Twitter dele é muito impressionante, né? Então, e eu ia salvando o negócio de os tweets, eu ia meio fazendo tipo um arquivo do cara, né? Sim. Uma coisa que eu gostava muito de fazer, arquivo de baboseira, eu tenho um assim gigantesco. E eu tinha do Eduardo Cunha. Eu comecei a escrever o livro que ele dizia que ele iria escrever. Só que aí a gente viveu o meu projeto teve um leve problema, que ele foi preso. Quando ele foi preso, ele disse que estava chateado e tal, que não estava mais conseguindo escrever, porque estava ali se sentindo meio
entristecido, né, no cárcere. E aí, chateado, exatamente. Estava meio magoado com a própria situação. Que ninguém acreditava nele. Ele dizia que tinha ganhado dinheiro vendendo umas carnes na África e tal. E ninguém acreditava. E ele mostrava lá ele mostrava passaporte, que ele tinha ido para a África, umas coisas assim, mas ninguém assim acabou preso. E aí falou que ele estava ali fazendo as anotações. Aí eu falei, bom, não posso parar meu trabalho na metade, é ruim. Então comecei a fazer as anotações que ele fazia também, ali na cadeia. E comecei a pesquisar a história do cara. Aí é que eu me surpreendi, né, com isso. Pô, o cara, ele foi... tava metido com o Collor, não é? Tem uma história com o PC Farias, você imagina, décadas depois, tem negócio com o PC Farias. É um cara que tava metido em tudo. Aí tentou intervir no governo FHC, eu descobri histórias do Arco da Velha, né? Aí resolvi, bom, vou escrever o Diário do Cara. Fui fazendo, né? E aí eu pensei, só que era uma brincadeira, né? Só que aí eu comecei a achar que ficou engraçado, que ficou... E comecei a achar que talvez houvesse algum valor artístico. Mas o valor artístico teria que ser um valor de... Não adiantava eu botar ali o meu nome, então não tinha sentido. Porque eu queria... O que eu queria fazer? E não há problema dizer isso, porque a gente disse no processo... Bom, se bem que fui condenado, então talvez haja problema. Eu queria zoar com a cara dele, entende? Isso é um fato. Eu queria rir da cara dele. Eu queria... dele, Eduardo Cunha, o ex-deputado federal mesmo, né? E dos asseclas, do pessoal que estava ali na... Então eu falei, vou zoar o cara, né? Então eu fiz um projeto que era escrever, chama assim, Coleção Pseudoliteratura. Deu tudo errado, né? Mas que era assim, eu ia fazer alguns trabalhos e eu ia assinar sob pseudônimo, né? Então ia ter assim, esse que teve, o Diário da Cadeia, que é o diário que o Eduardo Cunha teria escrito lá na cadeia. E eu assino assim, Eduardo Cunha pseudônimo. Na minha cabeça, quando você escreve pseudônimo, significa que não é ele. Por quê? Porque pseudônimo é algum outro nome que não seja esse que está escrevendo. Então pode ser qualquer pessoa. A juíza não entendeu isso, ela não curtiu a ideia. Surreal. Mas aí o que aconteceu? Aí eu assinei, escrevi, olha, um pseudônimo, fiz um projeto. E o segundo livro era o Temer, que é poeta, né? Puta que que ele ia fazer um sarau. Né? Porque eu ia fazer um sarau. Ia chamar Sarau do Michel, com poemas de Michel Temer e Camarilha. Eu comecei a meio fazer, só que aí o que é o resultado? Foi lançar, aí eu ofereci ali para uma editora, mostrei assim, uma parte do trabalho, fizeram ali uma análise jurídica e tal, e de fato esse argumento, que é o seguinte, está escrito pseudônimo, porque... Quem olhar a capa não é pequeno, né? Não é, tá enorme, né? Assim, não é, e nunca na divulgação a gente dizia que era o livro dele. Não era isso. A gente dizia que tem alguém se passando por ele. Um cara que, sabe? Só que o que aconteceu, né? Um pouco antes de chegar já estava começando a distribuir. Algumas livrarias tinham recebido, o cara ficou puto, né? Porque essa é a palavra. Ele ficou... E entrou com um processo na justiça dizendo que... tinha alguém tentando se passar por ele e mentir, que não era ele. E que estava rindo da cara dele, humilhando. É tudo verdade, né? Com exceção... Essa parte é verdade, com exceção do fato de que não tinha ninguém se passando, ninguém estava dizendo que o livro dele tinha saído. Só que qual foi o problema, a questão? E ele também pediu minha prisão, né? Porque aí... E ele alegou uma questão seguinte, estava enganando o público consumidor de livros. Porque o cara, ele falou assim, as pessoas não sabem o que é pseudônimo. Né? E aí o advogado dele fez uma... Porque assim, eles têm 19 advogados constituídos no caso até hoje. Os advogados dele fizeram uma tramóia, não é? E eles não definiram pseudônimo, eles definiram anônimo. Não é? Como se o livro fosse anônimo. O livro não é anônimo, então é editora. Né, ele é vendido em livrarias, não é um trabalho que de vez em quando que alguém começou a distribuir na rua e saiu correndo. Seria legal também, eu não acho exatamente isso. Acho bacana esse tipo, mas não é o caso. Era vendido em livraria, com nota fiscal, rodado em editora e com resultado. A juíza que recebeu, ela fez um julgamento muito rápido, né? E aceitou a confusão. Né? E, sobretudo, foi querer proteger o público leitor. Né? E o que
que ela fez? Ela proibiu o livro e fez uma coisa que aí sim é bem mais grave, eu acho, que exigiu que a editora desse o meu nome, dissesse quem tinha feito. Por quê? Porque tinha que ter a responsabilidade civil, quem que vai indenizar, quem que fez isso. O resultado, o que aconteceu foi que a gente fez um recurso, mas aí o meu trabalho ele caiu numa espécie de limbo da justiça meio desagradável, que é o seguinte: olha, a justiça... a gente pediu segredo de justiça durante o processo, a juíza nem viu. E assim, o recurso entrou lá, acho que era Páscoa, aí os caras viajam, sabe? Assim, aí não conta... Eu sei que chegou... o recurso não foi julgado antes de chegar ao prazo final, que é 15 dias. E a multa, se não entregasse o meu nome, era muito grande, do tipo... Acho que era R$400 mil por dia. Estou pensando no meu caso, por exemplo, que eu não 400 mil reais por dia, nem se fosse... Não tá fácil. Eu não tenho como pagar 400 mil reais por dia. Que a minha mulher, que é advogada, até ela ficou rindo, né? Eu falei assim, não tem sentido, porque você não paga. Mas tem a editora, né? E a editora também era co-condenada, e eles vão ter que pagar. E acho que os caras têm, pelo menos por alguns dias. Por alguns dias eles têm. Todo mundo ficou com medo. Falou, pô, e agora? Então, eles entregaram o meu nome, só que tiraram o segredo de justiça. Então, o meu nome acabou sendo divulgado, aí estragou o trabalho. Isso aí eu concordo. Pelo menos uma parte do trabalho, ele perdeu, porque o legal era rir da cara dele, ele sem exatamente as pessoas saberem quem é que estava fazendo, mesmo que fosse descoberto, seria descoberto um pouco depois, mas... E eu tive a impressão que o processo servia, na verdade, para destruir o trabalho mesmo, não era exatamente para que eu o indenizasse. Claro que ele está sempre atrás ali de uma arrecadação, mas não era o caso. Quer dizer, você vê que ali foi... Resultado, eu ganhei o recurso e o desembargador que ajudou mandou voltar o pseudônimo, mas é o Brasil, como é que você volta um pseudônimo? Que já vazou. Todo mundo sabe da história. Todo mundo já sabe, não tenho como falar, esqueça. E é isso, então, quer dizer, virou uma... Só que depois eu também não interpretei muito bem, eu acho, naquele momento, que na verdade a perseguição ao trabalho artístico, ao trabalho de humoristas, ao que tem acontecido com certa frequência agora, e estava começando. Quer dizer, eu estava pelo menos ali fazendo esse ensaio, né? E foi o que aconteceu. Aí a gente fez o recurso, os advogados dele foram recorrer, aí o livro foi liberado, mas todo mundo já sabendo que era eu. E eles foram recorrendo e perderam, até no Supremo Tribunal Federal, mas essa é a liminar, né? É o inicial. Depois teve a sentença final. Na sentença final, a juíza recuou muito, dos 400 mil ela ficou só em 30 mil. E aí quer que parcela, faz não sei o quê, só que não tem... e proibiu o livro não pode circular e tal. Só que até onde eu saio, aí a gente fez o recurso que está para ser julgado, mas acho que o pessoal lá, os desembargadores, pensam, tem tanto problema para resolver, vem com um troço desse, uma coisa dessa aí, vocês ficam meio... Então não julga, não está sendo julgado há algum tempo. E como eu disse, que eu saiba, o livro está proibido, mas eu não sei se a sentença está em suspenso. Algumas, por exemplo, algumas livrarias vendem, outras não. Algumas não expõem, tem que pedir, algumas... Então vira essa situação toda, né? Assim, não vou pagar banana nenhuma, né? Justo. Coisa nenhuma, não vou pagar nada mesmo. E não sei como esse negócio vai terminar, mas... eu já sei que já terminou, estragou o meu trabalho, porque não tem mais sentido fazer Michel Temer e Camarilha. Eu ia fazer a vara do Moro, que não vai ter. As sentenças da vara do Moro, mas todo mundo já sabe. Né? Então estragou, não deu. Não estragou só esse livro, né? Estragou uma sequência de... Era o projeto Pseudoliteratura, que era uma coisa de uma espécie de tentativa de intervenção na vida política, ou pelo menos tentativa de rir dos caras, né? De zombar com essa gente, que não deu certo por conta disso, né? Por causa desse processo, a juíza cometeu um erro, no recurso, depois das sentenças, os desembargadores, e também no Supremo, eles destacaram o erro, né? Eles falaram, está fazendo uma confusão entre pseudônimo e anônimo.
Mas, porra, é uma confusão muito básica, né? Um juiz de muito direito, esquisito, né? cara. Quarta série, Quer dizer, isso aí. Exatamente, que é isso, né? Não é pra gente, pessoa que ganha 40 mil por mês, aí fazer isso, né? Eu fico com a impressão meio que tem uma espécie meio de dar um puxão de orelha, falar para essa galera. Porque assim, o Brasil é muito conservador, né? Muito careta, então as pessoas têm um pouco de dificuldade às vezes de entender. Pensa assim, que um trabalho artístico é só, sei lá, Camilo Castelo Branco, sei lá. Coisa do século XIX. José de Alencar, exatamente, né? Então as pessoas não têm noção de outra situação que é perigoso, porque é juiz de direito, né? Assim, pode falar. É porque assim, antes de falar da concepção do negócio, que eu acho que tem ainda coisas pra gente falar disso, uma dúvida que eu vi até você falando no Bial, o negócio do projeto, né, da expansão do projeto, que você tinha uma ideia de morar em Curitiba um tempo. Porque... Isso dá pra falar? Porque tem também as cartas do José Dirceu, né, que ele escreveu, ia chamar Meu Querido Comandante, são as cartas que ele escreveu pro Fidel Castro, né, quando ele estava preso. E esse conjunto de trabalhos eu fiz, de fato, né, e eles seriam enviados para um grupo de pessoas. Esse já também não foi. As cartas foram escritas, mas eu tinha que enviar, porque as pessoas que a Operação Lava Jato prendia, as cartas iam de um correio que estava meio ali perto. Eu ia mandar de lá mesmo. Entendeu? Eu ia mandar de lá para fazer que é um negócio meio, chama arte postal, né? Que eu ia mandar. Aí também não deu certo. Esse estava já mais adiantado. Talvez esse trabalho seja publicado, as cartas, né? Talvez, do José Dirceu pseudônimo, que foram todas escritas como se fosse um pequeno romance, assim, né? Tá com uma editora, mas a pandemia, enfim, brecou todos os projetos. E tem também o fato de que eu acabei meio marcado. Não é a primeira vez que eu tenho problemas, né? Eu já fiquei umas horas com um delegado, também com uma pessoa com pouco humor e tal, mas foi uma outra situação. Engraçado. Eu acabei meio marcado com esse negócio de vai publicar o cara, tem que falar com o advogado, é perigoso, os caras processam, ficam putos e vai não sei das quantas. Então ficou uma situação meio... Mas eu acho que tenho a impressão que é isso que o Poder Judiciário quer, não é? Quer falar assim, olha, esse tipo de trabalho artístico, beleza, mas a gente vai encher o saco, né? Vocês vão ter que pagar um advogado, vocês vão ter que ficar com medo, a gente recolhe os livros. E então, você vai causando para a arte, é uma forma de censura. Não é aquela... No meu caso, houve censura de fato, né? Eu me considero Diário da Cadeia censurado porque o livro foi recolhido, não é censura. Sim. Mas tem uma espécie também de tentar deixar o trabalho das pessoas com medo. Então, olha, você não faz essa piada, você não escreve esse texto, você não pode assinar o trabalho com gozação, você não pode, porque senão a gente vai dar dor de cabeça, né? E esse é um tipo de censura ardiloso, né? Porque e depois o próprio artista vai ficando com medo. A gente vive assim também, né? Hoje de ontem para hoje, a gente estava discutindo aqui se corta ou não uma piada boba que foi feita aqui, tipo, inclusive a gente tem toda forma de defender, tipo, para que essa piada entre, mas é isso. Vale a pena essa briga, né? As pessoas ficam entrando nesse conflito agora, né? Pois é, exatamente. E é um conflito que gasta muita energia. E eu tenho a impressão que o pensamento conservador, ele quer isso, ganha muito, porque você vai tirando a energia de reação a eles, né? Você vai ficando ao conservadorismo, você vai ficando fraco, né? Ou pelo menos você vai ficando cuidadoso. E assim, se falar em trabalho artístico, ser cuidadoso não funciona, né? O trabalho artístico envolve risco. Exato. Né? Senão é outra coisa, ou pelo menos é um trabalho ruim. Né? Você tem que sambar nessa linha, né? Isso. Tipo, do limite, né? Porque esse negócio que foi uma época que foi uma moda do limite do humor, eu sempre pensava num outro sentido, qual que é o limite da ciência? Pois é. Entende? Tipo, se a ciência não estiver trabalhando no limite, ela não avança, compreende? Assim? Pois é, exatamente. Quer dizer, as pessoas querem colocar alguns limites, mas elas nunca pensam nos limites delas, né? Qual é o limite do poder judiciário?
Pois é. Né? Eu fico pensando, olha, na minha opinião, o Poder Judiciário não deveria emitir opiniões, muito menos sentenças sobre arte, sobre, sabe, uma série de discursos da sociedade que não seriam cabíveis. Se você já tá tomando cuidado, já não é mais arte sincera, né? Você não tá sendo de verdade, né? Não, também, você faz uma piada ruim, não sei o que, você tá lá em público, você leva uma porrada. Mas ser proibido de fazer... Se o Eduardo Cunha ficou infeliz, ele que responda, ele que escreva um outro livro, ele que me xingue, ele que veio atrás de mim na rua, que, sabe, faça alguma coisa. Mas, quer dizer, proibir o trabalho artístico, né, é a censura. Né? Mas eu acho muito bom que ainda... tudo bem, é isso, né? Você já construiu o seu nome, que a galera confia em você independente das polêmicas, mas que a galera ainda tem gente topando essas loucuras, tá ligado? Isso que vai acontecer é maravilhoso. Eu tava vendo na entrevista o cuidado que vocês tiveram justamente em montar o personagem aqui, porque isso foi uma coisa até que, quando eu tava lendo, eu tava pensando, assim, eu gosto muito, porque assim, a maioria das coisas que eu li sua é autoficção, então tem muito ali seu mais gritante. Por exemplo, A Vista Particular, que já é ficção pura, eu não via o Ricardo das fisiologias, ou do divórcio, ou do Céu dos Suicidas, por exemplo. Mas aqui eu vejo o Ricardo. Aqui dá pra ver que você quer... Assim, você não queria revelar que era o Ricardo, mas você queria deixar ali um pouquinho do Ricardo. Exato, né? Eu queria que houvesse o debate para descobrir quem era. Né? Mas você repara que a sentença jurídica impediu até o debate. Né? Impediu o debate de ideias. Né? E a segunda coisa, é evidente que não é o Eduardo Cunha. É propositalmente escrito para que não seja ele, mostrando... Tem uma confusão de bolacha e biscoito, que foi rapidamente identificada. Tem uma série de confusões. Então tem realmente isso, essa questão de buscar um debate no meio da palhaçada, né? Que era o negócio da gozação, da brincadeira que você estava fazendo, mas... Isso torna o país vai ficando mais empobrecido mentalmente, intelectualmente falando, né? Vai ficando... e tudo isso, na minha opinião, tem consequência com o que depois as pessoas fazem no dia da eleição, né? Assim, não essas coisas... Pode parecer tudo muito longo e, de fato, são várias etapas que a gente tem, mas elas chegam lá, né? Aí as pessoas chegam no dia 28 de outubro e fazem o que fizeram, né? Assim, e olha a consequência, né? Olha o resultado. E é um país que cada vez mais culturalmente fica mais pobre, né? E eu acho que tudo faz todo sentido. Mas uma coisa que me chama muita atenção é como as suas obras, elas flertam com a realidade, né? Então, num mundo que é Big Brother, é reality show, Instagram, que são sempre um misto do que é virtual, o que é real, ou que é realidade o que não é, porque muito reality show é roteirizado, cara. Então, você consegue transpor isso muito para obras literárias, assim. Eu acho isso muito moderno e muito interessante, assim. E eu acho que é óbvio que era uma tentativa de fazer algo para estar nesse meio do caminho, mas que é impressionante como as pessoas que leem ou recebem a informação hoje em dia interpretam de outras formas, né? Às vezes você acha que está escrevendo sobre uma determinada coisa e as pessoas leem e acham que você está falando de outra coisa, né? Não, já me acostumei a isso de forma, assim... não é difícil para mim que as pessoas, gente que eu nunca vi, não é, me mandem mensagem, não sei das quantas, e-mail, dizendo, você se baseou em mim e tal... E aí tem os que agradecem, tem os que ficam putos, né? Tem os que... É normal, isso é absolutamente normal. Gente que chega na rua e diz, eu sou o tal personagem. Absolutamente aconteceu sobretudo no divórcio, né? Que é o que mais fez isso ficar... mas acontece em vários livros mesmo. E outra coisa que acontece bem curiosa... As pessoas leem os livros e acham que são minhas amigas muito próximas, assim. Posso te dar um abraço, não sei o quê. São as coisas surreais, assim. Pensa que tem aquela proximidade comigo de
de anos, eu nunca via pessoas fazendo umas coisas e garantem que são elas. E depois ainda, outra coisa, isso que você falou é importante, tem a questão da interpretação. A pessoa lê o meu livro, acontece sobretudo com o divórcio, mas com os outros também acontece. Ela lê o divórcio, inventa lá o sentido que ela interpreta aquele trecho e me dá uma bronca por ela ter interpretado daquele jeito. Fica aí bravo comigo, fala, pô, não acredito que isso aqui é isso, e me dá uma bronca, cara, quer dizer... Cara, mas é bizarro, porque teoricamente, assim, me deixa muito assustado, porque o cara que lê, ele tem, assim, já, assim, na minha concepção, porra, você tá consumindo literatura e pra chegar, tipo, a ler uma coisa mais rebuscada, quer dizer, você passou por muitas coisas para saber, para ter referência suficiente quando você lê aquilo e falar, pô, esse cara tá experimentando aqui, tá fazendo uma linguagem diferente. Nada. Os caras realmente acreditam que, tipo, o divórcio é 100% aquilo, tá ligado? Acreditam, e as pessoas têm a ideia de que a interpretação delas não é a interpretação delas, é a verdade. E ela descobriu a verdade e ela vai tomar uma atitude diante disso. Pedem a minha punição, falam puta absurdo, onde já se viu uma pessoa escrever sobre o próprio casamento, isso não pode ser antiético. Quer dizer, aí eu pergunto assim, mas de onde você tirou que eu escrevi sobre o meu próprio casamento? Não, porque eu vi alguém dizer, alguém disse não sei o que, eu falei, você é um puta fofoqueiro, rapaz. Você foi atrás de saber. Exatamente, o que isso quer? Eu falo, olha, eu não falo com essas palavras, se bem que eu já falei com essas palavras, depende um pouco da minha situação ali. Mas assim, existem algumas pessoas que leem o divórcio e vão fazer a pesquisa X. Existem as que fazem a pesquisa Y, existem as que fazem a pesquisa Z. Cada uma das reações que você tem, você revela quem você é. É a reação que você tem até diante de uma piada, de uma obra de arte, de uma notícia de jornal, de qualquer coisa, revela quem você é. Não revela o autor. Isso não tem cabimento, não é? Porque senão a vida seria única. Não é? Assim, a vida seria... E não é. Mas as pessoas não querem aceitar isso, ou seja, elas não querem ser responsáveis por aquilo que elas pensam. Elas querem que eu, ou quem emitiu determinado discurso, seja responsável exclusivo. Eu volto a dizer mais uma vez, acaba sendo que pessoas não são responsáveis depois pelo que votam, pelo que falaram não sei quando, por tudo isso, né? Quer dizer, um país de irresponsáveis, né? Cara, falando disso, né, da galera interpretar errado, assim, acho até que no papo do Bial lá, parecia que o Bial também não tinha entendido, assim, o livro, porque parecia que ele estava mais, como todo mundo, focado na fofoca, em querer saber, porque foi polêmico porque você escreveveu sobre o seu, né, supostamente escreveu sobre o seu casamento e tal. Eu escrevi mesmo. Sim, claro, mas não é 100% você e o foco, aquilo é o plano de fundo para uma discussão que você queria propor, você entende? Isso, E tipo, imagino que deve irritar o quanto as pessoas chegam perguntando mais da fofoca do que todo o resto que você construiu, tá ligado? Que o que, na minha opinião, isso gera, na verdade, é um travamento, não é, das possibilidades, como eu posso dizer, de intervenção do trabalho, né, do que o trabalho ultrapasse em determinada categoria e vire algo que vai mexer com o leitor, com a sociedade, com o público em geral, que vire um trabalho relevante a um ponto de intervenção na sociedade. Então, o que acontece? Olha, esse divórcio aí é um cara que descobriu o diário e marido traído, e é só isso daí. Não é verdade. Entende? Quer dizer, o divórcio, na verdade, é um romance sobre um cara que descobre um diário em que a esposa confessa que o traiu com um jurado do Festival de Cannes, para saber quem ia ganhar o festival antes de todas as outras jornalistas que estavam lá. Essa segunda parte as pessoas escondem, entende? Olha, na verdade foi com um jurado do Festival de Cannes e o cara fala que o narrador diz o seguinte, que ele sabia quem ia ganhar o Festival de Cannes, porque a mulher tinha transado com um dos jurados que contou para ela. Não é? E nada disso é dito quando... Quer dizer, nada, não é verdade. Mas há um público que faz questão de esconder essa parte. Por quê? Porque quer que o trabalho seja superficial. Essa me parece ser uma das raízes, né? E que ele conserve uma falta de importância
na sociedade. Né? É Sim. isso que me parece ser a questão central. Né? Então, é porque eu fico pensando assim... Coisa que o Pedro Bial não falou. Como você mesmo disse, ele parou. Em um determinado momento ele trava. Como muita gente faz, trava. Olha, esta informação, que é muito comum no Brasil também, esta informação nós não vamos dar. Né? Isso a gente não precisa falar, vamos só falar isso daí. E ele vem, coincidentemente, da área de jornalismo. Todos De vieram. uma das maiores... Todos vieram, exatamente. É a área de jornalismo que, não 100%, porque vários não fazem Sim, isso, claro. mas são os que fazem, né? São os que travam o debate, né? É uma coisa interessante, porque você veja, o divórcio vai sair na Argentina assim que acabar a pandemia. Que quer dizer, quando estiverem lá todos vacinados. Está quase saindo, está bem mais rápido que aqui. Não é? E algumas pessoas já leram na Argentina. E eu fui dar uma entrevista para uma jornalista. Aqui no Brasil, sempre a primeira pergunta é o seguinte: mas é verdade que isso aconteceu, que você achou um diário? É verdade? A jornalista fez a primeira pergunta: é verdade que você sabia o resultado do Festival de Cannes antes? É diferente a primeira pergunta. Por quê? Porque lá o que está colocado em jogo é a seriedade do Festival de Cannes. Não eu, que não está nem aí para mim, não estou nem ligando para romance, que elas querem saber se de fato isso é uma coisa possível. Né? Mas realmente, e aí você realmente tirou xerox de um diário que dizia lá quem ia ganhar e tal, e não sei das quantas. Eles são tão que eles começam a pedir a cópia do que querem saber. É muito diferente. Não é essa situação toda. É porque, Muito cara, diferente. é lógico que isso você vai dizer uma coisa nas entrelinhas, né? Mas o personagem que precisa estar ali precisa ser verossímil, ele precisa causar identificação, ele precisa causar reflexão, até no momento que ele vai fazer algo errado, sabe? Assim, porque me irrita muito, a gente fala muito sobre isso, né? Do politicamente correto, né? Quem que é essa frase mesmo, que é maravilhosa? Do politicamente correto é quando a sensibilidade... É um comediante americano chamado Bill Maher, ele fala que o politicamente correto é quando a sensibilidade vale mais do que a verdade. Então tá acima da verdade, né? Então não importa tanto a verdade. Se machucar alguém e tal, a gente finge que é de outro jeito, sabe? Porque assim, quando me indicaram o livro, me indicaram porque eu tava passando por um processo de divórcio, entendeu? E aí, tipo, isso me conectou com o personagem pra eu poder entender o que você tava querendo dizer com aquilo tudo ali, sacou? Mas, por exemplo, isso do jornalismo, que eu acho que que entra um pouco nessa coisa política que a gente tá vivendo faz tempo e te aproxima até de humoristas de lados opostos, né? Que, tipo, você é um cara de esquerda, por exemplo, o Danilo, acho que já é um cara mais liberal, por exemplo, mas passa pela mesma coisa, que parece que, às vezes, eles distorcem as coisas. E eu fico em dúvida se eles são burros ou se eles estão, tipo assim, eles são burros e é só isso que eles são capazes de fazer e ficam arrumando birrinhas que, tipo, atrapalham as discussões reais que a gente tem que ter, ou se eles fazem porque, tipo, puta, o Lízias já sei que é problemático, já sei que dá clique e vai querer te fuder. E aí distorce o discurso pra Eu acho que é jogar. uma mistura das duas coisas, pra falar a verdade. Eu acho que eles fazem essa segunda parte, mas como são meio burros, fazem mal. Né? Não fazem direito. Eu posso dar um exemplo, de novo, no divórcio. Quando o livro foi publicado, né, um jornalista que pensa que nasceu com 15 anos foi querer fazer uma entrevista e ele pegou o livro e começou a montar as entrevistas a partir do livro. Então... Desculpa, é que eu tô tomando cerveja aqui, então eu tô falando ao mesmo tempo. Isso é o que mais acontece aqui quando o pessoal bebe. Então, o que acontece? As perguntas eram calcadas no livro para que eu confirmasse o enredo. Então, a primeira pergunta é assim: como está nesse momento o seu tratamento psiquiátrico? Mas eu nunca fiz tratamento psiquiátrico. E as perguntas iam seguindo assim, né? Eu recebi as perguntas, fui obrigado a dizer que eu tinha muita dificuldade para responder porque não tinha cabimento às perguntas. Eu falei, olha, eu responderia com muito prazer, para mim tudo bem, mas você vai ter que me desculpar, mas não tem sentido o que você está perguntando, né? Você está tentando me fazer cair numa cilada. Ele já sabe o fim, né? Poderia, se fosse mais faria uma cilada mais, assim... Bem elaborada. Exatamente, né? Fazer o cara... Mas não, né? Quer dizer, vira tem uns que tentam te comprar também. Me levaram para almoçar lá na Abril, lá em cima, num restaurante que tinha um restaurante em cima e tal.
Aí almocei e tal, porque você vai falar, não. Tinha 2 meses depois tinha ministro, sabe? Assim, e aí fui e tal, o livro tava para sair, faltava 1 mês, acho, e tal. Era naquele prédio, que depois acho que tudo faliu, né? Naquela época tava... iam bem, pelo menos naquilo. Aí passa, então, almoço e tal... Dali vinho, acha que eu sou trouxa, né? Que eu não tenho experiência nesse negócio de bebida, de vinho, acha que... Enfim. E no final a repórter ali falou assim, bom, mas então, quando sair, você, né? Vamos marcar uma coisa, nós... Então, eu falei, tá bom, né? Fui embora. Nem lembrei, né? Quando saiu, eu esqueci do... negócio. Aí a pessoa me mandou um e-mail bravo. Porque o nosso jantar, o nosso almoço, pensei que a gente tinha se aproximado e tal. Pô, a pessoa acha que vai se aproximar de mim com o almoço. Caramba. Lado, né? Essa pessoa não leu o divórcio? Né? A gente sabe como os jornalistas operam, tá ligado? Exato, quer dizer, cara, tem uma ingenuidade, assim, tem uma coisa que, assim, você fica meio... É um pouco embaraçoso, sabe, assim, essa situação toda. É um pouco pobre, realmente, não é? Assim, de tratar a gente como se, sei lá, fosse bobo. Às vezes a gente faz papel de bobo que é justamente pra zoar o cara, né? Aí o cara acredita mesmo que você é bobo e tal, e é esquisito mesmo. Mas o que eu acho estranho é que não deveria ser uma coisa, por exemplo, o divórcio, o livro, secundária, se é verdade, assim, né? Porque a obra por si só já diz muito, né? Não, no estágio da literatura contemporânea é secundário, mas o Brasil é um país conservador. O Brasil é um país esteticamente... Não é só esteticamente, é em qualquer coisa. Mas esteticamente, o Brasil é muito atrasado. Então, o que acontece? As pessoas leem a obra literária como se fosse uma obra realista. Né? Como se ela descrevesse a realidade por si mesma, não é? Sem mediação, sem nada. Ou seja, as pessoas estão realmente lendo literatura como se estivesse no século XIX. Isso é um problema, porque já teve o modernismo e já teve depois. São 2 gerações atrasadas. De fato, deveria ser secundário, porque, na verdade, mesmo o autor morreu. Né? Já estamos em uma outra... muito além disso, mas não, as pessoas realmente são muito atrasadas mesmo. E isso é um problema para a sociedade, na verdade, isso. E na minha opinião só está piorando. Não, tá piorando muito. Assim, a gente já teve discussões, né, de coisas do tipo... a dificuldade de entender em coisas que eu acho que são mais simples ainda do que a realidade, do que é ficção. No sentido de, tipo, ter uma coisa na ficção que é, sei lá, racismo, e não poder ter aquela cena de racismo porque, cara, existe racismo lá fora. Se a gente tiver que representar só a utopia... Não, isso não tem sentido. A arte vira... de rosinhas. É uma vida de... Exatamente, de florzinhas, claro. E tem uma outra coisa que eu acho importante também dizer, que eu estou um pouco impressionado. Os chamados grupos vulneráveis, eles são pessoas plenamente capazes de se defender também. Elas não precisam receber, não é? Ontem passou uma entrevista na TV de uma escritora bastante famosa, Chimamanda, né? Não foi colocado para ela nenhum problema, como se ela fosse uma pessoa que não fosse capaz de lidar com perguntas difíceis. Entende? Que história é essa? Né? Negros, homossexuais, transexuais são pessoas capazes de pensar, de se defender, de se proteger, a menos quando vem a polícia e dá um tiro neles. Isso é uma coisa, mas na minha opinião é preconceituoso você não tratar essas pessoas de forma elevada, de forma complexa, colocar para eles problemas, né, colocar questões, deixar com que haja essa proteção por si mesmo, pelo seu próprio trabalho, que essas pessoas vão fazer isso. Elas vão conseguir. O que elas não conseguem é realmente se proteger da polícia. Mas aí é outra situação, né? Nós também não conseguimos, mas eles não atacam a gente. Sim. Essa é a diferença. Entende? Então eu acho muito estranho esse esquema de uma proteção que dão, parece colocando as pessoas no colo e não deixando com que elas demonstrem o próprio trabalho, se defendam. É que isso diz mais sobre o herói, né, o justiceiro ali, porque o que eu sinto é que
quando uma pessoa prepara uma pauta tomando esse cuidado, achando que o outro é menor, ele sente que ele está fazendo algo bom. Isso. O que a gente recebe aqui, a maioria das críticas do hate, às vezes, criticando alguma piada que foi feita com um determinado grupo específico ou determinada situação, às vezes não é do cara naquela situação, mas sim de um justiceiro da internet que ele vai se sentir melhor se ele dizer, nossa, eu defendi e falei e ataquei o artista, o humorista, tá ligado? Não, ele não tá defendendo nada. Defender é ir lá na rua, reclamar da PM que tá matando os caras. Isso é defender mesmo. É ir lá na passeata, ficar e votar em candidatos que não permitem um troço desse. Então isso aí não é defender nada. Eu tô defendendo outro na internet de piada que não gostou. Isso tem sentido, entende? Quer dizer, por si mesmo que eles fazem, né? Isso, exatamente, por si mesmo. Você se colocar política, aí sim é você, também outra coisa, não é exatamente aderir à pauta das pessoas e falar em nome delas, né? Porque começa a falar em nome do cara, entende? Que o cara nem se manifestou, ele nem falou, fala em nome do outro, defende o outro sem saber se o que o outro está precisando ser defendido, mas na hora que chega o problema real, e o problema real é bala mesmo, são essas pessoas sendo assassinadas, todo mundo sai correndo. Ninguém quer se meter, né? Exatamente, ninguém quer saber. Todo mundo vai embora, porque se de fato quisesse, isso já tinha acabado. Quer dizer, o Brasil é o país que mais assassina transexuais no mundo. Isso, dá para parar com isso, basta as pessoas que não são transexuais quererem que isso não aconteça, mas eles não querem. Eles não querem ficar falando em nome fazendo discurso bonitinho, discurso... Post no Instagram, né? Post no Instagram, sabe? Colocando... E por aí vai, não é assim que funciona. Então, mas eu acho que isso é um problema que eu acho que a gente pode discutir isso aqui, mas eu vejo muito mais a justiça e essa coisa do bom mocismo na esquerda. E principalmente na esquerda internet, assim, né? Que eu acho que é muito mais fácil, né? Você ser esquerda internet, né? Afinal de contas, internet tudo é permitido. E aí eu sinto que o jornalismo fazendo esse tipo de coisa perde totalmente a credibilidade. Que aí até justifica o discurso de um Bolsonaro da vida que vai falar, tá vendo? A mídia é assim mesmo, ó, só tudo fake news, tudo mentira, tá ligado? Eu sinto que essa galera perde tempo com besteira, essa galera não se preparou para vir pra internet, até para trazer arte pra internet, sabe? Tipo, eu tava vendo uma entrevista que você deu para uma biblioteca, e aí teve um momento que caiu a sua rede. Isso. E aí uma senhora ali, ela ficou toda perdida e ela não tinha, tipo, nenhum mínimo de malemolência para, tipo, caiu aqui. Ela, tipo, tentou, assim, eu vi que ela, não tô falando dela especificamente, mas assim, me pareceu muito aquela pessoa que se leva tão a sério que não é capaz de lidar com aquela situação. Para mim foi um retrato, assim. Porque a esquerda não veio, né? A direita e a extrema-direita está muito mais bem preparada com as novas tecnologias do que a esquerda. Não me resta nenhuma dúvida quanto a isso. Agora eu tenho a impressão que determinados setores da esquerda, alguns setores da esquerda estão aprendendo, né? Agora, uma coisa que é fato é que a esquerda, por exemplo, é muito ruim de tiro ao alvo, né? Erra muito o alvo, né? Uma coisa impressionante. Atira em quem não deve, quer dizer, perde muito tempo, é pautada, sobretudo, né? Isso é muito visível de se perceber como o presidente da República tem muita facilidade em pautar as pessoas que falam mais ou menos sobre tudo que ele quer, né? É muito estranho essa situação toda. Eu acho que realmente a esquerda está perdida há algum tempo já, e a gente espera-se que se encontre, ou pelo menos consiga, porque tanto é que as pessoas que... Sei lá, a maior oposição ao presidente da República hoje tem nome e sobrenome. O nome é Renan, o sobrenome é Calheiros. Quer dizer, é uma situação inaceitável no sentido... Mas esta é a verdade. Ele é o cara que realmente começou a abalar, abalar seriamente. Tem um pessoal aí que está com diarreia porque está vendo que cometeu crime internacional, tá já pirando a cabeça. Quem causou isso? Foi Renan Calheiros, foi o outro... Tem um que é delegado, sabe? Assim, umas coisas... meio estranhas, não é? Nesse sentido deveria haver a esquerda não está entendendo, eu tenho a impressão, muito bem a situação.
Porque também levou uma porrada muito grande. Quando você leva aquela porrada muito grande, você fica meio tonto, né? Assim, então você fica... Essa me dá essa impressão. Mas eu fico pensando, poxa, a literatura, ela sempre teve um espaço, assim, de... O próprio Daniel Galera fazia o Cardoso Online lá. Tipo, tem casos específicos, acho que até agora ele está um pouco mais desconectado, você não vê mais tanto. Acho que você está trazendo essa coisa de intermídia também. Mas por que não tem... Existe público, existe um nicho para se explorar, mas a literatura parece, e estou dizendo literatura, mas pode ser as outras artes também, que tem essa capacidade de transmitir mensagem e influenciar pessoas. Por que não se adaptou à internet? Por que não sabe usar? Acho que é um problema, talvez, brasileiro, porque, de novo, mais uma vez, as pessoas são conservadoras, e mesmo o meio artístico, ele é conservador. Então, por exemplo, é muito difícil que você vai encontrar no meio literário, mas, dou um exemplo concreto. Se você vai lá na Flip e faz uma eleição, o atual presidente da República não ganha nem para síndico, isso é fato, realmente. Ele não ganha nem para Flip, nem para nada. Ele realmente não ganha, isso é evidente, é claro. Mas, no final das contas, a gente repara que o discurso das pessoas, falando da arte, é um discurso conservador, que é o seguinte: as pessoas defendem com romances com começo, meio e fim nessa ordem, não é? Elas defendem alguma coisa muito... Basta a gente ver prêmios literários, enfim, toda uma organização, não é? Que vai demonstrando que realmente a estrutura ainda está voltada para um romance muito tradicional. Então você imagina fazer uma coisa, como você disse, intermídia, ou qualquer outra coisa que muita gente existe, não é? É impensável, as pessoas nem sabem não percebem muito bem, sabe, a situação. Eu já tive vários problemas. Por exemplo, o Diário da Cadeia teve um caso gozado, que chegou o negócio de escrever em prêmio. Então a editora, o livro tinha sido liberado, não havia problema nenhum, a editora foi querer escrever no prêmio e tal. Aí me ligou e falou assim: a gente precisa entregar o RG do autor. Mande seu RG. Eu falei, aí já começa a bosta de RG. De prêmio literário você tem que dar RG, cara. É uma palhaçada. RG de autor. Exato, quer dizer, uma coisa... É um negócio antiquado, sabe? Assim, aí eu falei, não, eu não posso entregar o meu RG, porque no processo inteiro a gente alega, não que não sou eu, é um pseudônimo. Você imagina o Fernando Pessoa mandar o RG do Alberto, porque não tem sentido, sabe? Um troço... Aí dá aquele, como é que a gente vai inscrever e tal? Então não dá. Aí no primeiro, não deu para inscrever, porque ninguém pensou. Aí eu fiquei pensando no negócio. Aí eu falei assim, eu vou fazer um RG para Eduardo Cunha pseudônimo. Escreve qualquer número. Os caras querem um RG, eu vou fazer um. Eu tinha aqui, acho que eu não trouxe, mas eu não sei mexer nada de negócio de design, eu não sei mexer, mas eu tenho os meus amigos. Aí eu falei com um amigo que é designer gráfico. Faz um RG aí e tal, mas quem você vai pôr a foto? Não pode ser a foto do Cunha. Aí arrumei uma foto, a foto que eu botei foi do cara o assassino do Arquiduque Ferdinando da Primeira Guerra, peguei isso aí, ninguém sabia quem é, bota lá, escreve assim, Eduardo Cunha, pseudônimo, filho, não sei, fiz o RG. Aí eu falei, se os caras querem RG, agora eles têm o RG. Aí inscrevi, aí era um outro prêmio, porque o primeiro eu botei no outro prêmio com o RG, ele mandou o RG do resultado, que era evidentemente um RG. Eu não quero falar falso, eu diria sem validade civil, por assim dizer, porque falso também é uma coisa muito antiquada. Resultado, eu fui desclassificado do prêmio, o que eu esperava, mas veja que interessante, no Diário Oficial publicaram o meu nome, Ricardo Lises, ou seja, eu fui entregue, você entende? Foi exatamente o que a justiça fez, mas foi feito pelo meio literário, como se... isso quer dizer, é uma coisa. Você imagina, se as pessoas chegam a esse ponto de a palavra é essa, conservadorismo, realmente, caretice, eu não sei dizer, eu não sei. Caretice é uma boa. Eu não sei o nome. Pobreza artística mesmo, custar querendo ser generoso. Exatamente, sabe, de entregar o cara que faz um... fica numa situação difícil, né? Teoricamente, pessoas que, num prêmio de arte, você espera a vanguarda do pensamento artístico, né? Não vanguarda nada. Mas ali tem aquele grupo Yes Man, o grupo norte-americano, que quando teve o acidente no Golfo Pérsico, que vazou milhares e milhares de óleo, o cara fez acho que era a Exxon, a empresa,
um dos artistas, ele também fez uma carteirinha, foi de onde eu me inspirei, ele fez uma carteirinha e convocou uma entrevista coletiva em nome da empresa. Né? As pessoas foram. Passou meia hora para descobrirem. Em meia hora foi transmitido para o mundo inteiro. O cara fez um protesto através do humor, através de um documento manipulado. Mas aí você toma o seguinte: você fica do lado de quem? Do cara que fez o protesto ou do lado de quem soltou 7 milhões de toneladas de óleo no mar? Mas as pessoas falam, esse cara não é sério. Sério é quem solta. É uma questão de você tomar partido. De que lado você. Quer dizer, isso é um negócio. É bizarro. É bizarro, exatamente. Agora, eu fui muito criticado. Você estava falando, muitas pessoas que se acham de esquerda me criticaram porque eu fiquei zoando com o Eduardo Cunha. É surreal, cara. É inacreditável. Assim, a pessoa toma partido do Eduardo Cunha e se diz de esquerda. Quer dizer, tem alguma coisa errada nessa equação. Né? Tem alguma mola aí, não está funcionando direito. Mas muitas coisas fortes, assim, de que eu era oportunista. Quer dizer, não foi só o Bial, tinha professor universitário fazendo acusações mesmo disso, de oportunismo, de querer tirar alguma vantagem de uma... Cara, que absurdo. Mas é que você falou um negócio que eu achei interessante, que acho que o Mark Norman tem uma piada de aborto, né? E ele faz uma piada de aborto lá, não interessa. E aí ele fala que uma mulher foi falar com ele. Porra, que absurdo, você tá fazendo piada de aborto. Você é tão contra o aborto, você devia reclamar com o pessoal que tá abortando por aí, né? Porque eu só fiz uma piada de uma coisa que tá acontecendo, sabe? Então essa confusão da coisa de quem que é o alvo, quem que atira, é uma confusão que nem você falou, meio quarta série, né? Igual a da juíza. Você fala, meu Deus do céu, a gente tá vivendo uma sociedade que teoricamente é elite de pensamento, que é um juiz que teoricamente passou por um concurso dificílimo, um pessoal que organiza prêmios artísticos. Se essas pessoas não são elite do pensamento da sociedade, a gente tá ferrado, assim, quem que é, né? Então, é por isso que a gente tá ferrado. A gente tá mesmo, né? A gente tá mesmo. É de uma arrogância, assim, tipo, isso que você falou, né? O cara achar que a literatura tem que ser aquilo que as pessoas que ele gosta falaram pra ele que é daquele jeito. E aí ele só vai respeitar aquele jeito de coisa. Cara, sabe? Não, exato. Uma vez eu fui num evento, né? E era um romance, era o Céu dos Suicidas. Era um evento organizado por uma faculdade, né? Alguns alunos tinham comprado, outros tinham feito xerox, outros tinham ali. E o professor tinha preparado os alunos. Principalmente eu cheguei para conversar com esses alunos e um rapaz... do primeiro ano, visivelmente do primeiro ano, começou a falar a forma com que ele tinha interpretado o livro. E foi interessante, porque ele ligou com aspectos da vida dele, da família dele. Ele tinha tido um parente próximo que tinha se suicidado. No meio da fala dele, o professor falou, não é nada disso, o livro não é nada disso. E fez com que o rapaz parasse de falar. Quer dizer, eu até queria pedir, se tiver algum professor aí de literatura ou de artes, né, me ouvindo, não faça mais isso, porque a interpretação do aluno é perfeitamente legítima. Ela é mais uma interpretação mediante todas as interpretações que são feitas. Não é uma interpretação... não é que o professor vai... Quem disse que o professor vai dar a interpretação errada, certa, e o aluno vai dar a interpretação, não tem cabimento. Né? Mas as pessoas fazem realmente isso, acham que há uma questão única, ensinam a questão única, o outro tem que aprender, né? E acabou. E fica tudo unificado. Com respostas padrões, né? E a arte tem coisas muito mais abertas, né? Interpretações muito mais abertas. Que nem você mesmo fala, às vezes você escreve um livro pensando que é sobre X e o grande público que leu lá, a maior parte das pessoas acha que é sobre Y. E só foge do teu controle, né? Não, cara, eu jamais, por exemplo, eu imaginava, e o livro Diário da Cadeia foi escrito mesmo para dar confusão, porque quando a gente ri da cara de uma pessoa, no geral vai dar confusão. Quando ri de uma cara de uma pessoa com o poder, a confusão é maior. Então, nós resolvemos ir para o enfrentamento dessa confusão. Eu jamais sonhava, e ninguém que viu antes, inclusive advogados, imaginavam que uma juíza confundiria pseudônimo com anônimo. Era uma coisa que ultrapassava a gente achava que o cara ia falar danos morais, ia falar que nada. Eles fizeram uma coisa mais elementar. A confusão foi essa, uma confusão completamente pobre. Né? Realmente.
exatamente isso. O outro ponto da arrogância, que acho que vem até o livro que eu não li, que é do Delegado Tobias. Então esse aí é uma que, coisa porra, incrível, tem gente que fala que conheceu o cara. Mas eu fiz Explica print, isso, que isso é muito maravilhoso. mais que eu fiz print, porque o Delegado Tobias é uma história inacreditável, assim, a situação. Porque o que aconteceu? Eu fui convidar uma editora, na época que estavam surgindo os e-books, uma editora me convidou, falou, faz um e-book com a gente, em parceria com a Apple. Faz aí um projeto. Mas aí o que eu pensei? Eu não queria fazer um e-book que fosse simplesmente colocar num computador um texto escrito, que era o que quase estava todo mundo fazendo. Primeiro, eu queria uma coisa que não desse para imprimir, que fosse uma coisa só para e-book, fosse um e-book mesmo. Então eu fiquei pensando, e aí o que eu fiz? Eu inventei uma personagem, que é o Delegado Tobias, que faz parte de uma família, que eu creio que é a família Tobias, né, que eu inventei. E o Delegado Tobias, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, vamos fazer um texto, só que esse texto vai ter extensões de outras linguagens. Então o Delegado Tobias vai ter um perfil no Facebook. E então o Delegado Tobias, a gente comprou uma foto, a gente fez tudo direitinho, né? Tanto é que eu fui absolvido, na verdade, houve um inquérito, o inquérito foi arquivado. Eu ganhei, não fui preso. Me pediram 12 anos de prisão, mas não. Caralho, resultado, o que aconteceu? Eu avisei, olha, eu preciso de designer, porque o que vai acontecer é que o Delegado Tobias vai ficar nervoso com a situação. Então o que eu fiz? Eu inventei um e-book que é como vocês fazem um negócio meio quarta série. Agora, aqui no Brasil, a pessoa a quarta série cai mesmo, assim, é uma coisa incrível, não sei, eu acho que não fizeram a quarta série, não viveram aquilo, sabe assim? Então, o que acontece, né? A história era a seguinte, um escritor aparece morto, aí a polícia vai lá, pega o notebook dele, descobre que alguém com o mesmo nome que ele era um pastelão, não é? E tinha o tal do Delegado Tobias, que é um cara que vai investigar o caso. Só que aí o caso vai parar na internet, fica todo mundo rindo da cara do Delegado Tobias, que é uma personagem, só que ele tem um Facebook, era eu que mexia no Facebook. E o Delegado Tobias começa a xingar, porque ele vê o título, né, Delegado Tobias, e o nome dele também é Delegado não sei quanto Tobias, pensa que é ele. E o Delegado Tobias começa a xingar o autor, que sou eu. Né? Eu ficava me manipulando o delegado, xingando e tal. Até que sai um e-book, o Delegado Tobias começa a xingar lá e tal, um perfil no Facebook, tá cheio, um monte de gente olhando. As pessoas começam a baixar o e-book, né? Até que o Delegado Tobias vai lá na rede social e conta que ele obteve a proibição do livro. Você vê como essas coisas são esquisitas, porque depois me aconteceu de fato. Mas, quer dizer, houve uma... E aí tem uma decisão jurídica que foi feita pelo designer que estava trabalhando com a gente. Só que tinha havido consulta, porque eu só finjo que eu sou amador, né? Eu sabia perfeitamente o que eu tinha que fazer. Por exemplo, você não pode reproduzir um documento jurídico como se você tem que mudar alguma coisa. A gente tirou o número de processos, a gente fez algumas modificações formais e botou na internet, né? O Delegado Tobias botou lá no Facebook dele... conseguir proibir esse livro, ele vai sair de circulação, não sei o quê. E eu combinei com a editora, eu falei, olha, telefones, a gente bota isso aí na internet e desaparece. Resultado, não lembro como se fosse hoje, o Delegado Tobias vai no Facebook, bota lá a decisão de que... Era uma decisão completamente absurda, mas você vê como são as coisas, depois a gente descobre que eles dão decisões absurdas realmente, não é? Então as pessoas leem aquilo e acreditam. E aí elas leram, cara, eu não lembro realmente como se fosse hoje. Eu botei no Facebook, fui até a cozinha fazer café. Aquele café italiano, eu girei, liguei o fogo, toco o meu telefone. É o jornal. Aí toca celular, é outro jornal. As pessoas não conferem. Nada, zero fonte nenhuma. As pessoas simplesmente acreditam no que leem, seja lá o que for, a maior barbaridade. Se está escrito, está dito, elas acreditam. E o furo a qualquer custo na maior velocidade possível, né? Exato. Como eu estava dizendo, isso pode parecer uma brincadeira, mas isso tem consequências muito sérias. Como as pessoas acreditarem em sentenças de um juiz que prendem um ex-presidente que é sem pé nem cabeça e influenciam uma eleição que acaba causando um genocídio. É tudo interligado, só que é bem distante, mas é interligado. Resultado,
O delegado Tobias, começa a circular que o delegado Tobias proibiu o livro. E as pessoas vão embaixo, mas você fica tranquila, fica sossegado, que a minha tia trabalha com esse delegado. Maravilhoso. Fui eu que fiz, cara. Que dá mais credibilidade ainda. Eu vou falar né? com ele, a gente fazendo print, né? Chega isso, cara, isso foi 6 da tarde, porque a gente marcou, tinha que ser fim de expediente, para todo mundo sumir, ninguém dar entrevista, porque a ideia não é zoar as pessoas, não é eu dar uma entrevista falsa, causar a demissão de um jornalista inexperiente, que era o que ia acontecer, porque o cara ia me ligar, ia falar, porra, que tristeza, proibiram meu livro, eu ainda não entendi, tem que mandar decisão para advogado, o cara vai publicar na internet dele 3 minutos, vai perder o emprego. Ele ia atuar ainda nesse livro, isso que é o melhor. Exatamente, quer dizer, sabe, a gente parou e deixou. Meia-noite tem o primeiro abnegado que vai lá na internet e fala, pessoal, isso tá meio esquisito, pessoal. Essa decisão, mas, cara, das 6 da tarde à meia-noite tem um bom tempo de as pessoas escreverem um monte de absurdos e a gente printar todos. Resultado, à meia-noite volta, e aí no dia seguinte de manhã eu boto lá, pessoal, derrubamos a decisão, e na verdade as 2 decisões jurídicas começam a entrar nos e-books posteriores, porque era um conjunto de 4, era seriado, 4. Então, no número seguinte, essas decisões entraram. Aí as pessoas entenderam, exatamente. Entenderam vírgula. Por quê? Acaba o projeto, é um projeto que tem uma extensão tipo, mais ou menos performática, ou seja, uma performance tem data para acabar, ela se encerra, a gente encerrou o projeto, tudo ficou esclarecido, fez um volume só com documentações, não expôs ninguém, eu fiz questão, não vou mostrar a cara de quem disse que a tia trabalhava, porque como eu disse, repito, não é a intenção sacanear alguma pessoa física, a menos que seja o Cunha. Quando mas não um anônimo, sim, né? Não isso não. Isso, resultado, passa 6 meses, estou lá eu na minha casa, recebo uma coisa chamada intimação para comparecer à Polícia Federal, né, em data ali marcada, porque eu estava sendo acusado de alguma coisa. Na mesma hora eu não entendo, né, eu não percebo, é uma coisa policial, não é? Como eu disse, minha mulher é advogada, eu casei com a pessoa, evidentemente, que é a profissão certa. Exatamente, então tudo se conecta, mas ela não faz penal. E é uma coisa penal. Tá vendo um pedido de prisão, de fato. Não era prisão em flagrante, então não podia ir, a polícia não podia ir na minha casa me prender. Teria que haver um interrogatório. O que eu faço? Minha mulher também fala, você precisa procurar advogados penalistas. Porque eu não sabia do que eu estava sendo acusado. Eu achei que fosse... Eu não entendia mesmo, né? Fui a um escritório de advogados, penalistas e tal. Também me falaram, não procure advogados ruins, porque esse negócio é muito enrolado, é muito problemático, que é prisão, realmente. Eu procurei 2 advogados, um advogado de minha confiança, que eu tinha... era um escritório. Aí os caras fizeram o quê? Pegaram o número e foram e fotografaram o processo. E aí eles voltaram, né? E eles nem eu sabia, eu não estava ligado com aquele. E aí os caras me ligaram, a parte foi bem engraçada. Falaram assim, você já arrumou briga com algum delegado? E nesse momento eu também não entendi. Eu falei, não, porque você está com um problema com um tal de delegado Tobias. Aí eu saquei, aí eu até falei, daqui meia hora eu ligo, porque agora eu vou rir. Eu vou ficar meia hora rindo, daqui meia hora eu ligo de volta. Resultado, né? Eu fui acusado por o Ministério Público, fui acusado de falsificação de documento e uso público de documento falso. Por quê? Por causa daquelas 2 decisões que estavam nos e-books, foram 2 casos diferentes, tiraram do e-book só essas decisões, enviaram para a Procuradoria-Geral da República só essas decisões, dizendo, olha, isso aí é documento falso. Aconteceu isso. Acho que se tivesse só uma denúncia, provavelmente eles não iriam, porque tem muito volume. Mas a segunda coisa, né? Pasme, né? Quando a gente colocou na internet, como eu disse, a gente não atendeu o telefone. A gente não deu nenhuma notícia. Um jornal, né? Pegou aquilo, como a gente não estava respondendo, depois de meia hora o que eles fizeram? Eles ligaram. Vai ter que ser muito jumento para isso. Você tem que não ter nada na cabeça, realmente. Eles ligaram e falaram, olha, a gente queria que você entendeu o documento tal. Aí a pessoa do outro lado, da polícia, acho da procura, sei lá qual dela, acho que Polícia Federal, não sei para onde foi, falou assim, não, escaneia e manda aí. Pegaram lá o JPEG e mandaram.
Resultado, quem recebeu do outro lado foi pesquisar e viu que não existia. Portanto, também, qual é o seu raciocínio mais rápido? É um documento falso. Não é? Ou seja, chegou ao mesmo tempo essa segunda coisa de um documento falso. Mas ninguém foi capaz de digitar essa bosta no Google. Porque se digitasse no Google o meu nome e delegado Tobias, apareceria na hora um e-book da Apple. Você veja a quantidade de dinheiro público gasto com uma estupidez deste nível. Trabalho de um delegado, entende? Quer dizer, resultado, eles confundiram, pegaram só isso, não viram que esse trabalho estava no interior de um e-book, mandaram para a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito. O inquérito é inacreditável, entende? O que eles fazem? Eles pesquisam toda a minha vida, descobrem os endereços que eu morei, menos que eu escrevi o delegado Tobias. Isso não passou pela cabeça. E eles pesquisam, olha, não existe o tal delegado Tobias com esse nome. Não existe o juiz. Porque o que eu fiz? Quando eu fui fazer a criação, eu digitei o nome do juiz no Google. Pô, eu não sou burro, eu não ia colocar o nome de um juiz que existe. Um homônimo, né? Exatamente, eu pesquisei, é um nome que não existe o nome. É um nome totalmente, parece um nome meio nobre, sabe? Aquelas coisas que não existem. Então eu sabia, procuraram o nome do juiz, não existe juiz nenhum. Se não existe o delegado, não existe o juiz, só existe eu, a decisão é falsa. Portanto, é um documento falso. Portanto, é falsificação de documento. Quer dizer, é elementar o raciocínio. Só esqueceram de ver que estava dentro de um trabalho de ficção. Resultado, fazem um inquérito, eu sou indiciado. Mandam para a Polícia Federal. A Polícia Federal é obrigada a me ouvir, por lei. Não é a oitiva que eles chamam. Então, o meu advogado fotografou o processo, a coisa se espalha e vira uma piada, ao ponto de que a Polícia Federal faz aquela nota, dizendo, olha, nós não investigamos obras de ficção, mas investigaram. Quer dizer, a Polícia Federal não, quem investigou foi a Procuradoria-Geral da República, que investigou, aí eu fui depor. Rapaz, o delegado estava puto. Mas estava porque, não comigo exatamente, mas àquela altura já estava público o que tinha acontecido. Então, mas ele é obrigado a me ouvir. Ele não pode, ele tem que... Então você imagina um delegado da Polícia Federal, esse era um cara que era especialista em contrabando, não sei o quê. O cara só casca grossa. Exatamente, o cara puto, porque ele sabia que aquilo... Tempo perdido, aí aparece um puta maluco na frente dele, aí eu vou lá, o cara começa a fazer umas perguntas, ele já sabendo, eu falei, olha, seu delegado. Aí chega um momento que eu falo assim, olha, foi o momento mais tenso ali do negócio, eu falei, olha, porque é o Marcel Duchamp, né, coisa de 1920. Aí ele falou assim, eu não sei quem é Marcel Duchamp. Aí ele falou, aí eu, que já estava me sentindo à vontade, falei, uma bosta, né? Eu falei assim pra ele, olha, o fato do senhor saber quem é Marcel Duchamp tá tolindo o meu direito de defesa. Aí o cara ficou puto. Aí ele ficou puto, ele levantou e falou o seguinte, olha, é o seguinte, não é? Quando eu prestei concurso, não tinha esse negócio de história da arte no meu concurso para ser delegado. Tinha negócio de lei, não sei o que, lei. E ficou puto, falou um monte, né? Porque no fundo ele tinha razão, na verdade, né? Era uma situação que o cara, quer dizer, vira esse paradoxo. Aí o delegado toma o meu depoimento e tal, e o delegado acaba ele mesmo fazendo um relatório mostrando que aquilo era uma idiotice. O relatório volta, e um juiz manda arquivar, mas depois, cara, olha, envolve uma estupidez dessa, envolve a Procuradoria-Geral da República por meses, não é? Um delegado, uma tarde inteira de um delegado, depois um juiz, fora o que eu tive que pagar de advogado, né? Assim, eu paguei advogado. Pra nada, né? No sentido pra nada, pra um absurdo desse, quer dizer, numa sociedade, nessa situação toda. Mas você não acha que, talvez, você achou que a performance tinha acabado em um momento e por conta do seu livro ser tão preciso e mostrar que o sistema burocrático social e como funciona aquela sociedade é tão precária que a performance não acabou quando você quis, ela acabou no final desse arquivamento, né? O livro está acontecendo ainda. Ele aconteceu mais do que você previu também. Andy Kaufman. Entende porque eu falo? Você é um comediante, cara. Exato, porque o que acontece? Eu perco muitas vezes, não é uma vez só, eu perco o controle do meu trabalho. Eu gostaria de ter esse controle, eu tento, mas eu perco, entende? Porque a coisa sai do controle, dos limites, e atinge significados ao que eu não estava preparado para lidar com eles, né? Então tem uma situação de muita instabilidade, né? Assim,
de fato, muita gente ri mesmo, mas muita gente... O delegado, por exemplo, não deu risada. Mas depois foi uma coisa... Mas nas histórias que você conta, o humor e o poder não estão andando muito juntos, né? Mas é o que eu acredito. Eu acho que a gente tem que realmente rir do poder. Quer dizer, são esses caras que... É esse o foco, né? É esse o foco da... e é impiedosamente, entende? É sem nenhum tipo de amarra, né? Quando teve um desses ministros, virou ministro ali da saúde, naquela situação toda, era um judeu. E aí eu fiz uma coisa qualquer. As pessoas falaram, você devia tomar cuidado, porque esse tipo de piada não faz porque ele é judeu. Porra, mas o cara tá no governo Bolsonaro, bicho. Quer dizer, e aí? Ué, quer dizer, não tem sentido isso. As pessoas falam assim, ó, tem que ter sororidade com a cloroquina. E com as pessoas que morreram lá enquanto estavam na UTI? Né? Que sororidade o cacete, cara. Essa mulher tá matando um monte de gente, esses caras estão fazendo, não tem sentido, cara. Sororidade com a irmã da Marielle. As coisas tem que ter bom senso diante disso. Não é assim que funciona, né? Quer dizer... Cara, duas perguntas indo pro Diário da Catástrofe. Bom, a gente estava até conversando sobre isso aqui com o convidado que veio à tarde, e aí eu estava falando para ele, né, que eu votei no Andrade porque eu não queria votar no Bolsonaro de nenhuma maneira possível. E é o contrário do que a galera fala, né, eu votei no Bolsonaro porque eu não queria votar no PT. Mas eu não imaginava, e eu até tirava sarro, e até a gente falou um pouco disso antes, de quando as pessoas diziam, não, mas Bolsonaro... Eu achei que ele ia fazer um governo flat, assim, sabe? Que, tipo, se não tivesse acontecido pandemia enfim, os filhos dele... Problemas com a PF. Eu achei que ele ia fazer um governo inútil, ia passar e não ia nada acontecer. Eu não imaginava que ia ser uma catástrofe. E você já sabia que ia ser uma catástrofe. Eu imaginava, sim. Por quê? Porque eu levei a sério o que ele falava na campanha. Né? E uma coisa que eu fui aprendendo, eu até coloquei nesse livro, né? Eu fui aprendendo a tentar me entender, né? Até vendo isso, por que as pessoas riem, fazem um negócio, uma palhaçada. Eu queria entender a situação toda, né? Então, uma coisa que me marcou muito, né, durante a campanha foi quando eu comecei a perceber... Por exemplo, a minha família é muito pequena. Na verdade, eu tenho uma irmã e minha mãe, mais ninguém. O meu irmão mora fora do Brasil há muitos anos. Então, eu não fazia parte de nenhum grupo de WhatsApp. Eu não tinha visto, eu não sabia sequer o que era meme direito. Até o fim eu não tinha visto nenhum desses. A tal da mamadeira de piroca era uma coisa distante da minha vida. Até que teve o primeiro turno, que eu mesmo falei, caralho, esse cara... segundo turno, bicho, em primeiro lugar, e não sei. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu vi que tem coisas ali muito sérias, né, na propaganda política, não é, muito graves, e muito também denunciadoras desse conservadorismo muito atroz, assim, muito e de várias outras situações, condições, por exemplo, né? Alguém acredita que é realmente muito macho quem vai numa moto no dia dos namorados de manhã se encontrar com mais 2.000 homens? Ou é o contrário? Ou é o contrário? Mas são pessoas recalcadas, que não querem exatamente assumir sua condição de desejo de encontrar 2.000 homens, não é, num sábado de manhã, andando de moto. Deve ser, né? Exato, o cara tá louco para ficar junto de homens, assim, abraçar perto, e eles souberam manipular claramente, por exemplo, sexualidade reprimida, né? Muito fortemente, que é uma coisa muito típica do Brasil. Né? E aí eu falei, esse cara vai ser grave a situação, vai ser difícil. Por quê? Porque eu acreditei no que ele falava. Na campanha política ele falou que ia matar uns 30.000. O cara ganhou com larga vantagem. Porque veja o que está acontecendo, né? Veja ele matou muito mais do que isso. Deixou morrer, na verdade, né? Acho que quando chegou a pandemia ele percebeu. Ele falou, é agora. Né? Agora é a minha oportunidade. É agora que eu vou fazer aquilo que eu estava... E fez mesmo. Né? E fez realmente, porque...
pelo que eu tenho lido, que os cientistas têm falado, 25%, 30% iria realmente, a pandemia iria levar, como levou nos países todos, mas 70% é por causa da negacionismo, não compra da vacina, negócio de cloroquina. Cara, quando eu tava na UTI, olha a história, né? Bizarro. Eu fiquei internado num hospital de elite, da alta elite, só que eu tava na UTI mais rádio, porque o meu caso foi bem grave. Eu fiquei a um passo de ser entubado, eu só realmente não fui entubado, porque eu reagi muito bem ao tratamento nos primeiros dias, mas quando eu cheguei, houve uma discussão se eu deveria ser entubado naquele momento, ou se eles iriam tentar... E como é um hospital muito... com muitos recursos, os caras falaram, vamos ver os recursos. Então, olha, aí eu fiquei ali, e você fica separado, evidentemente, de todo mundo, mas é uma cortina, porque como a sua situação é muito grave, os médicos e enfermeiros precisam chegar muito rápido numa emergência. Eram 10 de um lado, 10 do outro. E tem uma senhora que fica na minha lateral. Passa 2 dias, a mulher começa a fazer o seguinte, olha, eu quero ir para um quarto, porque o meu convênio dá direito. Mostra o convênio. Aí o enfermeiro fala, não, minha senhora, não é uma questão de direito. A senhora tem que ficar aqui porque eu preciso ajudar rápido a senhora. Num quarto tem a porta, a gente fica mais distante, é o que eu preciso ficar rápido. A senhora está numa situação grave. Não, mas eu não quero ficar aqui. Na manhã seguinte, sabe que a mulher começa? Me dá cloroquina. Cara, na UTI, bicho. Na UTI, e era a UTI, era chamado pronto-socorro de UTI. Você está ali, não, me dá cloroquina. Eu quero cloroquina. Aí o enfermeiro fala, poxa, minha senhora, não tem sentido. Não, mas todo mundo está tomando, eu também quero tomar. Me dá cloroquina para eu ir embora. Ela morreu. É isso, cara. Quer dizer, esta é a situação do nosso país, bicho. Como eu fiquei bastante tempo, eu via as pessoas chegando, as pessoas saindo, as pessoas... E eu fiquei consciente o tempo todo. Essa é a situação, cara. Quer dizer, as pessoas, gente tendo problema no fígado, porque tomou um negócio de ivermectina, que são as coisas sem, sabe? Então eu acho que o cara percebeu, ele falou, é agora que eu vou fazer o meu projeto. Porque ele falou, por exemplo, no momento da campanha, ele falava, meu projeto é matar. Eu sou uma pessoa que aprendeu a matar, é desconstruir. Minha especialidade é matar, ele falou. Exato, falou. Então, o que me assustou foi o seguinte, esse cara não pode ser acusado de, assim, mentira. Sabe, estelionato eleitoral, de jeito nenhum. Ele anunciou, ele foi lá e fez. Né? Ele fez o que ele anunciou. Quer dizer, é muito assustador. Né? E eu realmente tinha essa impressão. Eu só me assustei um pouco com o grau de eficácia, né? Que é muito alto. É uma eficácia muito grande. A gente está... Antes de vir para cá, eu estava olhando o número de mortos de hoje, já são 2.500 de novo. A gente está de novo numa manutenção. Subindo. E assim, todo dia eu conheço um que perdeu a mãe, que é a prima, que é não sei o que. Quer dizer, então, é uma situação muito dura, muito difícil. E as pessoas não derrubam o cara, bicho. Os caras não derrubam o cara. Ele está lá. Qual é o limite da política, né? Do que está sendo feito. Porque não sei mais. Só não derrubam como um grande candidato aí, no sentido de números, né? Só não derrubam. Quer dizer, qual é o limite? Exatamente, não derrubam o cara, ele está matando as pessoas de forma... É um genocídio, assim, é uma coisa já... a definição de genocídio é quando você deixa morrer ou você mata grupos definidos. Todos os estudos já mostraram que esta doença, ainda que ela atinja todas as faixas da população, ela realmente mata mais as classes mais baixas por razões evidentes, que é não ter acesso, vídeo que aconteceu em Manaus. Né? Ou seja, está organizado o genocídio, é uma morte que é uma morte ordenada, que ela é feita, ela é contabilizada. Então, de fato, é um genocídio visto pela ONU, definido pela ONU como um genocídio. E está lá. E rindo da gente, sabe, assim, zombando. Ele fez uma live que para mim foi horrível, porque eu fui internado, como eu disse, eu vi fingindo aquela falta de ar, que nem é daquele jeito, ainda é uma bosta. Péssima imitação. Exatamente, péssimo. É uma merda. Assim, péssimo, mas é isso, cara.
Quer dizer, ao limite querem colocar em mim, né? No divórcio, no Eduardo Cunha, quer dizer... É esquisito, né? É que sabe o que é doido? Tipo, eu sempre acho, quando eu sei o que eu tava falando, né? Eu sempre acho que é uma teoria da conspiração. Agora a gente viu que não é. E aí, por exemplo, tem uma coisa que eu ouvi você já falando e é engraçado que na mesma semana eu ouvi também no Meteoro Brasil, que às vezes eu discordo de muitas coisas que eles falam lá, mas eles produzem um conteúdo muito legal, eles falaram também algo parecido. O PH Santos, que é um crítico de cinema, falou algo parecido. Falando, cara, tanta gente que eu dou toda a credibilidade está falando, então eu começo a crer que existe realmente alguma... Eu não gosto de dizer um plano, porque um plano faz parecer que é uma coisa de filme e tal, mas existe uma intenção de destruir a cultura também. Mas eu acho que é assim. Tipo 1984, assim. Eu acho que sim. Eu acho que há... Não dá para dizer... Não acho que você... Como você disse, não é necessariamente um projeto organizado, mas não é preciso um projeto organizado para construir, para destruir, não. Né? Mas há um como posso dizer, há um ordenamento, né? Há um trabalho sendo feito para destruir a cultura em todos os seus níveis e colocar no lugar dela uma espécie de simulacro, né? de ações, enfim, que não tem nada a ver com cultura, porque não são críticas, né? E não são transformadoras. E a cultura, ela no seu próprio cerne, ela é algo crítico, inclusive crítico a si mesma. Né? Então eu acho que há as pessoas ligadas à cultura no próprio são realmente um escárnio, né? Ali é uma coisa inacreditável, e eu acho que isso sim é colocado. Vai dar errado, né? Você não destrói a arte, né? Isso não é uma guerra que você perde, só que você destrói os artistas. Você consegue, você prejudica muito o trabalho, mas nenhum regime conseguiu e nem esse também não vai conseguir. Só que você mata a mãe das pessoas, né? Você causa um genocídio, e isso é muito bem sucedido. Mas é uma coisa assim, será que eles têm isso claro na própria cabeça? Porque me parece com tantos conceitos estúpidos que eles têm em relação a tudo, que eles não seriam capazes de organizar, eles não seriam capazes de ser um grande irmão e falar assim, eu vou te torturar até o ponto que você demonstra sua pior lado, seu pior jeito de ser. Não sei exatamente se essas pessoas são burras. Elas não são existe uma diferença entre você ser burro e você não ser inteligente. Então, assim, eu acho que essas pessoas são nazistas mesmo, neonazistas, né? Eles são uma nova face disso, que elas têm sob sua visão a morte. Não, pulsão de morte. Esse é um governo de pulsão de morte. Vide o que está acontecendo. Elas têm, por exemplo, o recalque, não é? Tanto é que o presidente vive falando, tem um casamento hétero com esse, eu tenho tudo recalcado, vive botando um monte, só anda com homem, não é? Marca todos os seus eventos, são coisas muito masculinas naquele sentido mesmo de você buscar a companhia masculina o tempo todo. É um cara que está sempre buscando proteção de coturno, né? Proteção de fardado, tá sempre... Ou seja, junta também essa segunda parte, que é o homossexualismo recalcado, junta uma série de questões que me parecem gerar realmente um neonazismo mesmo, que hoje muita gente já viu, gozo pela morte. Não é? Ele não consegue isso, o presidente da República não consegue esconder que ele está sentindo prazer com esta situação, não é? Porque se não tivesse, terminava com ela. Nós sabemos como terminar, bastava ter respondido o e-mail, né? Para comprar uma vacina. Não respondeu, parece que 50, eu sei lá eu quantos, mas quer dizer, dava para ter feito isso. Ou seja, eu acho que a gente chegou num momento histórico gravíssimo mesmo, não é? em que essas coisas se consolidaram, né? As pessoas realmente votaram no neofascista, assumido e claro, né? Por isso que eu também digo, às vezes o grande problema quase que não é o cara, mas é minha vizinha, entende? São as pessoas que desciam antes da pandemia comigo no elevador, né? Isso é porque, na minha opinião,
quem votou, né, essa pessoa é capaz de qualquer coisa. Mesmo que possa ter se arrependido. A pessoa se arrependeu, ela cometeu um puta erro e tal, mas isso já aconteceu. Então você já ultrapassou um limite, né, que era muito perigoso. Uma coisa muito difícil de que você... Quer dizer, alguma coisa, mesmo que o atual presidente perca a eleição, mesmo que ele sofra impeachment, isso eu não acredito, que ele perca a eleição, eu acho possível. Mas mesmo isso, o Brasil já fez isso, já teve esse cara como presidente, já temos 500 mil de mortos a caminho. Então, não vê, eu acho muito difícil a situação, muito grave mesmo, tudo isso. Cara, eu acho que já está num tempo... Só para finalizar, eu queria fazer mais uma pergunta. Você falou uma frase muito boa também nessa entrevista com a bibliotecária, que é: o que nós vamos fazer com o que fizeram da gente? Perfeito. O que nós vamos fazer? Você falou que isso está em movimento, mas a gente discutiu isso por um outro motivo, antes de você chegar, que a gente não tem ideia do que fazer, do que as pessoas vão fazer e como elas vão fazer tão humilhadas e tão afetadas por tudo isso que aconteceu. Pois é, eu também tenho essa pergunta, eu também me pergunto, não é? O que nós vamos fazer? Exatamente isso, eu acho que é a questão que nos coloca. O que nós vamos fazer agora, não é? Com o que foi feito de nós? A gente vai ter que fazer alguma coisa, nós que sobramos. Porque, afinal de contas, a gente foi pensando, somos sobreviventes, nós que é 500 mil, cara. 500 mil não é um acidente aéreo, não é uma... 500 mil, cara, é uma quantidade de... Toda a família, não sei se é o caso, mas toda a família perdeu alguém, ou teve alguém próximo, todo prédio, é 500 mil. Então, o que nós vamos fazer com 500 mil? Não é, de óbitos que só 25% aconteceriam. A gente vai ter que... E eu tenho muito receio daquilo... Tem uma peça do Brecht, né, que é... As pessoas lavam a mão numa bacia e tal, passa um tempo, elas voltam e aquela bacia está cheia de sangue e elas lavam a mão numa bacia de sangue. Que foi até citada pelo Lima Duarte, quando o amigo dele se suicidou, como chamava? O ator da Globo se suicidou, deixou uma carta, o Lima Duarte gravou um vídeo dizendo que compreendia e que ele via aquelas pessoas lavando a mão. Eu tenho muito medo, receio, do que essas pessoas vão fazer o ano que vem, quando a eleição chegar, não é? Porque, assim, para mim, há uma questão civil, não era uma questão de direita e esquerda. Tanto que, se fosse uma questão de direita, se fosse o presidente da República, fosse o Geraldo Alckmin, ele já tinha vacinado até cachorro. Se fosse aquele banqueiro que eu votaria jamais, nem sonharia em votar nele, ele também já teria vacinado, porque ele sabe. Ele falou, todo mundo tem que voltar a trabalhar, a situação tem que voltar, e só vai voltar com vacinado, ele teria vacinado. Então era uma questão civilizatória mesmo, não votar nesse cara. Entende? Isso teria que ter acontecido também no primeiro turno, porque aí o debate político poderia começar. Você vai votar no da direita, você vai votar no da esquerda, você vai aceitar o PT, você vai fazer... teria sido assim, mas as pessoas ultrapassaram civilizatoriamente um marco. E agora vai ser preciso pensar. Não é? Muita gente tende a reproduzir o sintoma, que é o seguinte: já que eu sou doente mesmo, e já que eu fiz isso, agora eu vou mesmo. Né? Agora eu vou repetir. Não dá o braço a torcer. Exato, exatamente. Porque... Na minha opinião, o que as pessoas deviam fazer é parar. Quer dizer, basta a gente ler O Jornal Estado de São Paulo continua repetindo aqueles editoriais completamente alucinados. Não porque, assim, não existe nenhuma dúvida. Né? Esse presidente tem que sair. Não é? E não existe nenhuma... Qualquer que seja o candidato, ele tem que sair. Não é direita, não é esquerda, esse cara tem que sair. E os jornais, eles continuam repetindo isso, né? Esses influenciadores. As pessoas continuam fazendo aquele discurso conservador. Ele não acabou, na verdade, né? Essas pessoas... Eu vou dar um exemplo que eu analiso no segundo volume do Diário da Catástrofe Brasileira. Quando as pessoas falavam do julgamento do Lula, o julgamento do Lula sempre era por um juiz que tinha nome e sobrenome, acusado por pessoas que têm nome e sobrenome. Quando as pessoas falam essas mesmas pessoas falam do julgamento do atual presidente, falam que ele vai ser julgado pela história.
Mas a história não julga ninguém, então isso é besteira. A história não bota alguém a história não impede um genocídio de acontecer, mas falam isso. Vejam que é uma diferença de vocabulário notável. Não é? A história não está aí mandando intimações. Né? E é isso que está acontecendo. Então eu tenho um pouco esse receio ainda, né? Que é o que nós vamos fazer com o que esse cara fez, com o que essas pessoas fizeram, não é? De nós. A gente tem que pensar muito, né? Eu não sei. Eu realmente não sei. A gente vai descobrir. Não sei se vai ser otimista ou não. Eu espero que sim, mas realmente dá um mini terror dentro de nós, né? Eu vou fazer os meus livros, vocês vão fazer o trabalho de vocês, mas tudo isso tem uma... Claro. Tudo isso tem um eco que a gente vai ter que entender qual seria, né? Exato. Qual será? Eu queria agradecer muito ao Ricardo por ter vindo aqui, ter conversado com a gente. Ótimo. Muito obrigado, o papo muito legal, assim. A gente estava ansioso para você vir aqui. O Humberto, então, estava assim, indo à loucura. Mas muito obrigado mesmo pela generosidade de ter colado e de ter trocado essa ideia com a gente. Foi muito importante, assim. Agradeço. Que a gente, como artista também, ou pelo menos a gente se considera, a gente acha que referências e essas trocas de ideias, até com... Eu, por exemplo, nunca escrevi um livro. Com outras pessoas de diferentes modalidades artísticas são sempre enriquecedoras, assim. Claro. E com certeza foi. Obrigado você também, Humberto, que estava aí. De nada, cara, de nada. E por te proporcionar esse papo maravilhoso. É isso. Não é? É isso. Eu tenho que terminar na arrogância, Daniel, porque é assim que eu trabalho. Que o resto é sempre na humildade. Não, na humildade tá errado. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, segue a gente. Muito obrigado também ao patrocinador iFood, Bloco 7 Cervejaria, Melting Burgers e Por Que Café. Tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau!